Olá pessoal, hoje eu tenho uma pergunta tostines para vocês. A questão é, depressivo e suicida é a mesma coisa? Todo suicida é depressivo? E todo depressivo é suicida? Já parou para pensar que tem falado-se muito de depressão, de suicídio, de adolescentes que estão cada vez mais se suicidando? É uma pergunta difícil de responder, não é verdade? Pois bem, a ideia é o que leva as pessoas ao suicídio, aos adolescentes. A mídia hoje em dia cobra muitas questões, né? A felicidade hoje é uma cobrança muito grande, principalmente entre os adolescentes. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? O papo hoje é sobre depressão e suicídio. Psicoterapeuta René Nunes. Vamos nessa. Agora vamos ver? Mais ou menos? Vamos ver, eu gostei, cara. Ficou muito. Precisa posicionar melhor. Tá bem? Tá bem. E vamos. Valendo. Agora então eu vou te apresentar René Nunes, psicoterapeuta, que vai conversar com a gente hoje sobre depressão. René, valeu por aceitar o convite. Obrigado. O tema é sério, importante, por isso que eu trouxe o René e ele gentilmente aceitou. Em uma conversa com o René, a gente chegou nesse formato de vídeo e ele falou, um tema que a gente pode falar é sobre saúde emocional, sobre esse que está pegando tanto nas pessoas e uma coisa que está pegando principalmente nos jovens é suicídio. René, vou começar com a pergunta paulada, bombástica. Uma vez eu ouvi no rádio que o número de adolescentes que estão pesquisando sobre suicídio está maior. O que está acontecendo com esses caras, meu? Olha, tem muita coisa que a gente pode pensar e falar a respeito. Essa história de que as pessoas estão pesquisando mais sobre suicídio, eu penso que... Desculpa, hein, gente? Eu penso que assim, a mídia hoje em dia, a internet, facilita muito o acesso ao conhecimento, dos mais diversos, os conhecimentos para bem e para o mal. Sim. Né? Agora, dizer que aumentou, de fato, quanto mais acesso ao conhecimento, mais pode-se aumentar as coisas. Mas eu acho que também existia isso no passado, talvez de uma maneira mais camuflada, mais escondida. Me faz pensar que existe uma outra questão que está por trás disso, que é a necessidade de ser aceito, né? De ser visto, de ser reconhecido. E a mídia hoje em dia, a internet principalmente, as redes sociais, ela cobra algo das pessoas que é muito problemático, né? Quando você abre lá, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o que é que as pessoas postam? Felicidades. Felicidade, Conquistas, vitórias. Conquista. A vida do Instagram é a vida perfeita, né? Exatamente. Muito né? perigoso isso. Extremamente perigoso. Mas o que eu não consigo entender é o seguinte, eu concordo. Na internet só tem as vitórias, as conquistas, todo mundo é bonito, todo mundo tem dinheiro. E a realidade é N vezes diferente disso. Todo mundo tem derrotas, né? Temos algumas vitórias, todo mundo tem muita conta e algum recurso financeiro. Mas daí, entre a vida da internet e a vida real, a pessoa pensar em encerrar a própria vida é um passo que, na minha concepção, eu sou leigo nisso, é um passo muito grande, ou talvez é um passo muito pequeno. Bom, pode ser um passo muito grande. Depende de como é que essa pessoa, esse indivíduo, ele foi se construindo ao longo da sua formação enquanto identidade, enquanto pessoa. Porque, veja, quanto mais acesso hoje em dia, a gente vai entrar num campo talvez um pouco delicado de dizer, que é a questão da educação das pessoas. A educação não enquanto educação formal, escola, mas a educação pessoal, da identidade. A formação do ser humano. Do ser humano, da personalidade daquela pessoa. Que é algo muito perigoso também de entrar nesse campo, porque isso vai entrar no campo da família, né? E cada vez mais, o que é que as famílias a gente percebe hoje em dia? Que coloca lá um brinquedinho, normalmente um celular, para a criança brincar, né? Existem aí os escravos da criança, né? Que bota a criança para brincar com o celular, ou bota a criança na frente da TV. E deixa ela lá. E acontece que os vínculos afetivos estão cada vez mais frágeis.
né? As pessoas estão se amando menos hoje em dia. E aí o que acontece? É pesado, hein? É pesado, Pesado, né? hein? O que acontece? O desejo de ser amado é o desejo de todo ser humano, né? O problema, a grande questão humana, isso pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, pode ser nós aqui. O desejo de ser aceito. O desejo de ser aceito. Estar no grupo, né? De estar no grupo, de pertencer, de ser amado, de ser reconhecido, né? Com o reforço da mídia, com a mídia pregando isso o tempo todo, né? A pessoa olha lá na internet, por exemplo, ela não consegue ter aquele tipo de celular, não consegue aquela roupa, não consegue ser tão feliz quanto a mídia promete ou prega, e vai criando-se aí angústias muito pesadas. Eu ouvi na rádio, o cara conversando e tal, e ele falou o seguinte, que a mídia vai criando na gente a necessidade de consumo, e cada vez mais rápido. Só que dificilmente a gente tem tempo e poder aquisitivo para consumir nessa velocidade. E isso gera uma grande ansiedade nas pessoas. Então, será que fruto dessa ansiedade desse desejo de consumir, porque entendendo que só consumindo a gente vai ter uma felicidade, será que essa angústia, essa ansiedade pode abalar tanto assim a pessoa, vai falar, puta, eu não consigo chegar nesse patamar, eu não consigo consumir tanto que eles querem, isso gera uma tristeza, gera uma confusão mental e a pessoa tenta brincar de cometer o suicídio, ou de fato cometer o suicídio. Pois é, vamos pensar assim, viver nunca foi fácil em tempo nenhum. Concordo, né? A vida é dura. Em qualquer tempo, né? A gente vai conversar com pessoas talvez com mais experiência, falar assim, na minha época era assim. Sim. Mas na sua época também tinha os seus desafios de viver. Com certeza. Como tem os desafios de viver hoje, Os atuais. né? Os atuais, esses adolescentes que já nasceram na era da internet, né? Não tinha as coisas que tinha no passado e vice-versa, mas a dificuldade existia em qualquer tempo. Okay. Agora, existe uma questão complexa da natureza humana, é que o ser humano é o único animal, digamos assim, que tem consciência que vai morrer. Ok. Né? Os outros animais, os outros seres vivos, a planta, o cachorro, o gato, eles não têm essa percepção. Mas né? onde você quer chegar com isso? Aonde eu quero chegar é que só o fato da gente saber que um dia vai morrer já gera angústia. Ok. Então a gente já carrega uma angústia a partir do momento que nasce de que a vida é finita. Mesmo que a gente não tenha essa consciência ainda quanto bebê, mas que sabe que existe algo que está ali o tempo todo ameaçando. O relógio está correndo contra. Está correndo contra. Certo. Aí vem toda essa questão midiática de cobrança de felicidade, que vai gerando ansiedade, que você precisa ter, que você precisa consumir, mais a própria angústia existencial, que a vida é finita, isso aumenta a potência da ansiedade muito mais. Mas, por exemplo, então, vamos dizer assim, esse é um fenômeno da nossa sociedade. Quando eu digo nossa sociedade, é Brasil. Porque, por exemplo, o cara que vive num país onde existe mais igualdade social, onde existe mais segurança, esse adolescente que vive, né, onde a educação formal e familiar é maior e mais estruturada, esse adolescente tem outras angústias, tem outras necessidades diferentes dos nossos adolescentes brasileiros que, por exemplo, estão buscando sobre o assassinato, ou então... Assassinato não, sobre suicídio, ou então estão brincando, porque tem essa... nós conversávamos antes de iniciar a gravação, de que eu vi um vídeo de uma menina, uma adolescente, de no máximo 15 anos, hein? Ela estava na garagem da casa dela, filmou. Então o vídeo começa, já tem uma estrutura, uma corda amarrada numa estrutura, ela sobe num banquinho de plástico, coloca o pescoço ali, segura na corda. Então você vê que é interessante. Ela quer cometer o suicídio, mas não larga a corda. Aí ela chuta o banquinho, passam alguns poucos segundos, aquilo começa a exercer uma pressão nela, e ela fala, pai, mãe, socorro, eu vou morrer. Então, ao mesmo tempo que ela quer brincar, vamos dizer assim, porque isso não é uma brincadeira, ela ainda tem um ponto de, calma, será que é isso mesmo? E tudo isso para falar assim, o adolescente que tem uma estrutura de país, né, melhor, mais igualitário, mais seguro, com uma base social, econômica, cultural maior e melhor do que a nossa,
não sofre as mesmas angústias do que o nosso adolescente? Bom, vamos pensar algumas coisas aqui. Primeiro, eu penso que o exemplo que você traz, né, tem o desafio ali de se pendurar na corda. Os desafios existem na adolescência, em qualquer época, né? Por exemplo, na minha época era pular num rio mais fundo, ou sei lá, sair correndo e passar na frente de um cachorro, tocar a campainha e sair correndo. Tinha umas coisas assim, né? Mas isso tudo para uma certa necessidade de ser aceito pelo grupo, né? Então a gente pode pensar assim, talvez isso tenha evoluído para essas questões que pode acarretar numa consequência trágica, exatamente, né? Agora, dizer que todo mundo que tenta suicídio quer morrer, nem sempre quer morrer, né? Às vezes a pessoa... É verdade, é verdade. Às vezes a pessoa está... Você sabia dessa? O cara tenta suicídio, mas ele só quer chamar atenção? Não sei, depende, né? Porque às vezes a pessoa entra num estado de mente tão desconectado com a realidade que o que ela quer fazer é acabar com o sofrimento. E ela não se dá conta, exatamente, não se dá conta que aquilo vai acabar com a vida. Ela dissocia da realidade. Nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Complexo, né? Porra, na verdade ele quer encerrar um problema, não a vida. Não a vida. É que aquele problema com uma dimensão tão grande... Maior, exatamente. Agora, sobre essa questão de o adolescente do Brasil, o adolescente de outro país, bom... Eu sei que existem condições culturais, sociais, políticas que são muito diferentes. Sim. Mas a condição básica humana é o desejo de ser amado. Isso em qualquer lugar. Pode ser aqui, pode ser lá. Esse desejo de ser amado, ele é muito forte. Cara, forte isso, hein? E por querer ser amado, tudo vale. Tudo vale. Mas então, aí a gente entra, eu vou tomar cuidado para não desviar, mas eu acho que no amor não vale tudo. Então, mas aí tem uma questão, né? Porque o amor também, a gente precisa, exatamente, entrar num outro assunto. Senão desvia bastante, né? Porque assim, o amor ele pode ser uma coisa perigosa também, ele pode ser ameaçador, pode ser invasivo, né? E o amor, para a gente pensar no amor, a gente precisa primeiro pensar na capacidade de amar. E a capacidade de amar é uma coisa que a gente desenvolve. Amar o outro e amar a si mesmo? Exatamente. Então, quando essa pessoa vai querer ser aceito, ela consegue colocar a capacidade do outro em amá-la num patamar maior do que ela amar a ela mesma. Não sei se ficou claro. Porque assim, se ela entende que para ser amada ela precisa fazer um desafio, e esse desafio pode acarretar o fim da vida dela, ela é capaz de colocar o amor do outro em um patamar maior do que o amor dela? Sim. É um grau de idealização muito grande, né? O outro se torna algo muito maior. Mas isso é culpa de quem? Da própria pessoa ou do grupo? Eu não penso que existe um culpado. Exatamente, eu não penso que exista um culpado, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, porque assim, idealização, ela existe com todos os seres humanos, né? A gente idealiza, a gente olha lá, sei lá, uma pessoa conhecida, um palestrante, e a gente fala, nossa, aquele cara... Um palestrante conhecido, a gente fala, nossa, aquele cara fala bem pra caramba, eu queria aprender a falar como ele, e coloca a pessoa num patamar. Então a gente sempre idealiza alguém, né? A idealização faz parte da nossa condição humana, justamente por aquilo que eu estava falando, né? O homem é um animal que tem consciência de algumas coisas e por conta disso ele acaba fantasiando, né? Olha para aquela pessoa, nossa, eu quero ser como ela, né? A mídia não prega isso? O fulano lá que hoje em dia, né, tem muitos... Papo é cabeça, falei que o papo é cabeça. Não é? Você vê, hoje em dia tem muitas coisas aí, a mídia coloca lá um fulano, sei lá, todo... bem fisicamente e prega que a saúde física é aquilo, aquele padrão, aquele modelo, né? Às vezes a pessoa está desnutrida. Bomba, né? Tá cheio de bomba, de sei lá o que, né? De hormônio. E aquele é o modelo, né? Então, assim, a gente precisa pensar, olhar para essa questão do quanto a gente fantasia coisas e idealiza coisas. Né? E isso é muito difícil de colocar num grau do que é real ou que é fantasiado. Agora me fala uma coisa, se você podendo mandar um recado, uma orientação para os pais que passam por essa situação em relação aos seus filhos,
Porque eu acho que são dois momentos, eu dividiria em dois momentos, não sei se são a melhor forma de fazer a divisão. A primeira é quando o seu filho quer ser aceito, amado e se propõe a fazer essa brincadeira, e você pega ele nessa situação. E o segundo momento é o que fazer depois disso. Como que esses pais vão cuidar dessa questão? Porque ela existe, ela já se apresentou e tem que dar um jeito. O que você consegue orientar, assim, muito por cima? Claro que aqui não é uma consulta, é só uma orientação. Você consegue orientar esses pais para seguir o barco? A primeira coisa é observar que existe algo, eu vou dizer, é pesado o que eu vou dizer, mas existe algo doente na família. Se aconteceu isso é porque alguma coisa ali é perigoso, está perigoso, precisa ser observado. No sentido de que existe ou um conflito familiar, ou uma angústia não resolvida, ou uma falta de afeto, de diálogo, de aproximação, né? Hoje em dia é muito comum vermos isso nas famílias, né? Cada um no seu canto, né? Até a questão do almoço, né? Cada um vai lá, esquenta o seu almoço no micro-ondas, almoça a hora que quer. Essa coisa da reunião familiar hoje em dia se perde muito. Mas grande parte dos problemas não está na família? Então, não sei se é bobagem o que eu vou dizer. Diga. Provavelmente é. Não sei. Mas mesmo no ambiente que tem família, no ambiente familiar próximo, não vão existir conflitos, não vão existir problemas que possam direcionar aquela situação? Porque eu estou entendendo assim, hoje em dia as coisas ficaram um pouco mais afastadas. E aí, sabe aquele negócio? Cada um toma o rumo que quer. Mas quando está próximo, também não tem os problemas e mesmo assim a pessoa não pode camuflar aquela... Então, pode sair faísca, pode pegar fogo. Isso, porque viver em família, que a pequena sociedade é conflitante. Sim. É impactante. Aquilo vai te marcar por um período muito grande da sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa que eu escuto muitas vezes no consultório. Às vezes eu pergunto alguma coisa para um paciente, ele fala, eu pergunto, você já pensou nisso? Ele, já. Mas falar é muito difícil. E quando eu falo e me escuto falando aquilo, dói. Porque verbalizar isso daí, esse pensamento... Aquele negócio, a palavra tem poder, né? A palavra muito forte, é muito forte. E o que acontece? Quando a pessoa guarda todo aquele conflito para ela, é muito perigoso também, porque ele vai fermentando, né? E às vezes o atrito, o conflito, a faísca que sai ali por falar, por colocar na mesa o que é que está acontecendo, pode ser um pouco doloroso de início, mas é algo que é para o bem, porque a frustração também ela é importante, né? O fato de você colocar para conversar o cara a cara, o estar junto, o dialogar, isso é importante. E isso eu acho que é uma coisa que tem se perdido muito hoje em dia. O diálogo, o cara a cara, o contato direto. O afeto. E o afeto não significa só abraços e beijos. Significa dizer não, significa colocar limites, mostrar o que é bom e o que não é, né? Que aí eu entendo como o amor verdadeiro, né? Porque, na minha concepção, quando fala, eu te amo e tudo pode. Não, não pode. Eu te amo e por isso que você não vai fazer isso. Exatamente. Eu te amo e por isso que você não vai. É por isso que eu não aceito esse tipo de comportamento. Não sei, talvez isso seja muito utópico. É claro que assim, é preciso pensar como é que isso é construído para não ficar uma coisa também ou patriarcal ou matriarcal, uma coisa muito incisiva. Exatamente, né? É importante que haja essa questão da troca, né? Porque os adultos também podem aprender com as crianças. E o que você falaria pro adolescente, pra criança que talvez não tenha essa consciência de que ela está fazendo aquilo para ser aceita, mas que já pensou em fazer esse desafio de tentar se enforcar, de tentar fazer qualquer tipo de coisa que possa ter uma grave consequência, que talvez ele nem tenha essa projeção, né? Faz. Eu diria assim, procure um adulto que você confia e converse. Procure alguém para conversar. Alguém dentro de casa, um professor? Pode ser um professor, pode ser alguém dentro de casa,
Pode ser um adulto que você confia, que você sinta segurança de conversar com ele, que ele não vai sair gritando pelo mundo, te condenando. Alguém de confiança. Para passar uma orientação. Para conversar. Né? Conversando, as coisas podem tomar proporções diferentes, caras diferentes. Nossa, agora eu pensei também, vou pensar alto aqui, né? Pensa alto. Esse adulto que vai receber essa carga, que vai receber esse recado, ele tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque se acontecer alguma coisa, talvez ele possa se sentir culpado. Isso é um outro assunto. Outro. Porque assim, a questão da culpa, o adulto ele tem que trabalhar isso também, de outra forma. É um outro grau de maturidade. É um outro grau de maturidade, E só para encerrar que nosso tempo já está dentro do proposto. Aquele seriado que a menina comete o suicídio, chama 13 Reasons Why. Exato. Pronunciei direitinho agora. Do que é aquele seriado, cara? Por que aquilo está tão inserido na nossa realidade? Será que também tem esse contexto de falta de afetividade, falta de um lar, vamos dizer assim, de um lar verdadeiro, com problemas, com apoio, com brigas? Bom, esse seriado ele traz uma questão muito incisiva, que é a questão do bullying. Porque ele foi sucesso no Netflix, né? Foi. Né? Teve uma propagação muito grande. E assim, existe também, né, a contrapartida do querer ser aceito, e existe as provocações, né, dos adolescentes. E eu penso que esse seriado fez muito sucesso porque ele está numa linguagem dos adolescentes. Ele mostra muita realidade de muitos adolescentes, né, da questão do bullying, do abuso. Tem a questão do abuso sexual na adolescência, que às vezes a própria pessoa que ou ela é agredida ou é abusada, ela não consegue buscar ajuda, ela não consegue pedir ajuda. Né? E eu penso que é uma linguagem que mostra algo que os adolescentes vivem. Por isso tanto sucesso. Por isso tanto sucesso. E alguém pode chegar às vias de fato por causa do bullying? Pode. Isso é uma coisa que eu não entendo. Eu vou falar da forma mais leviana para citar desculpas. Cara, vou usar o exemplo que tivemos anteriormente. Mas do meu tempo era diferente. Eu acho que o bullying sempre existiu, só que agora está num momento em que existe a agressão física. Eu tenho 32 anos, quando a gente brincava na escola, na pequena sociedade, né, ou na média sociedade que é a escola, tem pessoas com várias formações, culturas diferentes. Um zoava o outro, mas dificilmente ia para o embate físico, né? Vou quebrar sua cara. Lembra disso? Vou quebrar sua cara. E quando acontecia, pelo menos comigo, quando acontecia, um batia no outro, um agredia o outro e acabava ali. Acabou. O auge do bullying era a agressão física. Não havia um depois disso. Pelo menos não para adolescente. Claro, os pais eram chamados à escola, havia uma conversa e tal. E por que hoje o bullying, na sua leitura, tomou essa proporção tão grande? Às vezes o embate físico, o choque ali, a porrada, não é o auge, é só o meio. E o auge talvez seja: vou encerrar com a minha vida ou vou tentar alguma coisa desse tipo. Eu fui por um caminho certo de raciocínio ou não? Eu entendi o que você quis dizer. Eu não sei se eu tenho propriedade estatística para responder a sua pergunta, mas me faz pensar algumas coisas, talvez de um ponto de vista um pouco mais abstrato, é justamente o quanto, por conta dessa necessidade iminente da aceitação, da felicidade, da força, do poder, parece que as pessoas estão mais agressivas. Eu acho que não é só na questão do bullying na escola. Você pega aí nas redes sociais as brigas que dá por causa de partidos políticos, partidos religiosos. Isso está cada vez mais forte. Mais forte, mais presente. Mais presente, né? E parece que a agressão das pessoas, elas estão meio que descontroladas. Então, por conta disso, né, não sei estatisticamente como é que está isso, mas eu penso que por conta desse excesso, tudo está em excesso hoje em dia, na verdade, né? Talvez esse excesso de coisas causa também esse excesso do bullying. É uma reflexão, não tem como responder isso de um nível mais estatístico, mais concreto.
É isso? É isso. Mas não é isso, né? É isso e tudo mais. Quer dizer, também é isso. Também é isso. Também. Gente, cada vez que eu converso com ele, minha cabeça... Vai longe. O objetivo é isso, é tentar ajudar, é tentar dar uma orientação, principalmente para os mais velhos, porque esse é um tema muito sério, né? E acho que conversar já é um primeiro momento. Porque quando existe uma conversa, existe um reconhecimento daquele problema, daquele fato existe. E depois eu recomendo, procure um profissional que ele vai te orientar melhor, você e sua família, porque se você está passando por essa circunstância ou conhece alguém que passou, essa pessoa precisa de ajuda. Né? Com certeza. Precisa de ajuda. Sim. Você é professor também, né? Sou professor também. Se apresenta um pouquinho para os caras aí, nos minutos finais. Tá bom. Eu sou o René, sou psicólogo, psicanalista aqui em São Paulo. Tenho um consultório na Vila Madalena, tenho mestrado em psicologia clínica, especialização em psicoterapia psicanalítica e atualmente faço parte de uma associação, que é a APP, Associação de Psicoterapia Psicanalítica aqui de São Paulo, que eu sou diretor científico, né, eu organizo reuniões na área da psicanálise e também sou professor de técnica em psicanálise. É isso. É isso, gente. Mais um vídeo, esse muito sério, brinquei menos, mas o assunto... Mas sabe que tem uma coisa interessante? Diga. O brincar é uma característica também importante para o desenvolvimento. Né? E tem uma coisa que eu acho que é muito legal, é a questão de que o brincar, ele produz, ele desenvolve a personalidade da pessoa. Sim. Né? É no brincar que a criança vai se construindo. E talvez isso tenha sido perdido também. Né? Hoje as crianças não brincam tanto. Brincam menos, né? Né? Putz, não sei se tem a ver, mas sabe aquele negócio da adolescência estendida? Eu lembro da minha esposa que comentou comigo algumas vezes que ela brincava de boneca até os 15 anos de idade. Boneca, hein? Hoje, talvez, isso se encerre aos 10 anos. E tem aquela questão da agenda, né, dos adolescentes. Talvez, comparando aí, retomando aquilo que você falou dos países, né? Hoje os adolescentes têm muito compromisso, né? Tem que fazer aula de música, aula de dança, natação, aula de inglês, aula não sei do que mais, tudo extracurricular e sobra tempo para brincar, para conhecer o mundo, para investigar. Quando? Mas eu também já vi o Cortella falando e eu achei muito curioso e válido. Tudo bem, um adolescente tem muitos compromissos, né? Mas se ele não tivesse, o problema é que na maior parte das vezes ele seria direcionado para aquilo que a gente falou, para o vilão, né? Pro celular, para a internet. E são poucos os adolescentes, as crianças, que têm a oportunidade de realmente brincar. Você tem um tempo ocioso, mas você vai ficar aí, ó, brincando com sombra, brincando, sei lá, desenvolvendo sua criatividade. Eu lembro que quando acabava a luz da minha casa, sei lá, deu um curto na rua, né? Acabou a luz. E a gente pegava a vela e ficava brincando, tipo, fazendo sombra na parede, sabe? Você criava aquilo. Então, esse é um outro assunto, né? Porque assim, o brincar, ele ajuda no desenvolvimento da personalidade justamente por essa palavra que você disse, criatividade. Né? Hoje em dia, o brinquedo está tudo pronto. A criança não tem que pensar, não tem que criar. Ela pega ali pronto para fazer. Tá vendo? Fica enchendo o seu filho de presentes. Natal, vários presentes, faz aniversário, vários presentes. Deixa a criança criar. Deixa ela desenvolver a criatividade produtiva e positiva, né? Que é fundamental. É isso. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Até. Até. Tchau.